Pergunta é assim: tem casais que colocam ambos no altar como se fosse Jesus. Sim. E muitos casais colocam no altar, no lugar de Deus. Já fizeram isso? Vocês já fizeram isso? É, eu já me coloquei no altar. Eu Uau. mesma. Uau. Eu já fui a mulher que me achava boa demais pro Diógenes. Então, eu amo falar sobre idolatria porque nós temos muitas mesas de mulheres e a idolatria está nos lares. Uau. Se me Seja. permite, eu vou bater aqui nessa mesa. Bate. Meu Deus, eu falo Porque assim, eu meu confirmo isso. Deus. Que eu confirmo. A idolatria está nos lares. E não vamos achar que é a idolatria por imagens, porque essa é a de menos. Eu falo que hoje nós temos um mundo entre católicos e evangélicos, que enquanto católicos estão. Os evangélicos estão brigando com os católicos porque eles idolatram imagens, os católicos estão vendo evangélicos idolatrarem pastores, pessoas que estão em púlpitos. Mas a idolatria é muito mais profunda que isso, né? E os lares hoje têm usado a idolatria e têm idolatrado, quer sejam filhos, maridos, auto-idolatria. Então, referente a essa pergunta sua, eu poderia discorrer sobre isso daqui. Eu Tem acredito. muitas mulheres que têm idolatrado maridos. Uau. E nós falamos que é um lugar muito pequeno para que outra pessoa esteja nele que não Jesus Cristo, né? O altar é um lugar muito pequeno. Ele só cabe Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente tira Jesus Cristo e coloca outra pessoa ou outras coisas ali em cima, Jesus não está mais no lugar devido. Então eu vejo hoje mulheres idolatrando maridos, muitas mulheres idolatrando filhos, como eu tenho visto, mães idolatrando filhos em casa. E muitas mulheres e homens se auto-idolatrando. Então, eu acho que eu nunca me coloquei no lugar de idolatrar o Diógenes, mas eu já me percebi me idolatrando. E muitos homens também idolatrando as mulheres. Com certeza, com certeza. Muitas mulheres idolatrando coisas, idolatrando casas, idolatrando Sim, bens materiais, posições sociais. Mas, Tainara, hoje você acompanha muitas mulheres. Mulheres, sim, E muitas. quando você acompanha a maioria delas, o problema delas, às vezes, muito é esquecer de colocar Deus em primeiro lugar e sempre Completamente. coloca o esposo. Coloca o esposo em primeiro lugar. Eu vejo muitas mulheres com a identidade desconfigurada, porque elas colocam o esposo naquele lugar de idolatria e elas se esquecem completamente delas. Elas saem do lugar de servir, porque é uma linha tênue, né? Onde a gente fala, é uma mulher submissa, uma mulher que serve, nós estamos aqui para servir. E aí a mulher coloca aquele marido naquele altar e ela não sabe mais qual que é a referência de identidade dela, o que ela gosta, o que ela quer. Quando a gente vê, não existe Jesus em casa, só existe o marido, ela vive em função daquele homem, não numa função, né, do reino, não numa função como princípio divino da mulher em função do homem, mas numa função completamente de idolatrar aquele marido. E ela tira Deus completamente daquele lugar e ela começa a ser conivente com até atitudes erradas daquele marido, mas por se achar, não, eu sei, eu sou submissa, não, é ele o meu esposo. Sim. Ela começa a alterar toda a identidade em Cristo que ela tem e isso vai acabando aos poucos com o casamento. Né? E a palavra de hoje diz assim, a palavra está dizendo que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Com E ninguém. continua no seu pra ele, resumo, volta pra eu ele. não faço concessão. Não faço concessão, Da minha é muito glória. forte isso, É muito né? forte, né? Muito forte. Você tem visto também muitos homens idolatrando suas esposas, os seus carros, as suas naves, enfim. O homem, é aquilo que eu te falei, parece que ele tem uma complexidade de brincar com coisa séria, né? Uau, uau. Eu vejo homens idolatrando a si mesmo, eu vejo homens manipulando suas esposas por causa de condições financeiras, ou, como a Tainara falou, sujeitando suas esposas e seus lares em busca de um status. E eu identifiquei, cara, um problema muito grande nisso. E, estudando o Evangelho, o Spurgeon é um cara muito de confronto, eu gosto de ler bastante sobre ele, mas ele tem uma situação que mexeu demais com a minha raiz, que ele fala assim, algum de vocês, pós-Jesus, já viu Deus pessoalmente? Ninguém. Por quê? Isso voltado aos homens. Ninguém sabe responder, porque nós somos boca de Deus aqui nessa terra. Sim, A humanidade, nossas famílias precisam sentir Deus primeiro em nós, sim. para que seja passado isso para frente. Então o homem, ele serve muito a dois senhores.
Ele quer ter uma vida cristã, mas ele busca o tempo inteiro uma posição social. E é muito Dinheiro. comum Dinheiro. você ver ele servir ao dinheiro. Sim. Eu já fui um homem assim que troquei momentos de estar com a minha família por trabalho. Eu e a Tainara, nós tínhamos competições financeiras. Quem tinha melhor status, então. Então, assim, no começo da minha vida como empresário, eu saía de manhã, eles estavam dormindo. Muitas vezes eu voltei de noite e eles estavam dormindo. Uau. Até o dia em que ela me questionou, falou assim, tem 2 dias que você não vê seus filhos. Meu Deus. Mas eu estava servindo aquilo ali, e na minha cabeça daquela época disfuncional, eu estava proporcionando o melhor para eles. Mas eu não estava presente nem para curtir o melhor com eles. Uau. Então é uma coisa que choca muito, entendeu? E o homem, ele tem isso. O que a Tainara falou, ela já se percebeu por diversas vezes se idolatrando ela mesma. E, consequentemente, o mesmo pecado ocorreu comigo. Por quê? Eu comecei muito cedo, eu desacreditei de pessoas muito cedo, então eu aprendi a conquistar tudo com a força do meu trabalho. Então, às vezes, quando eu tinha um problema entre eu e ela, onde que eu me refugiava? Era no meu trabalho. Isso. Entendeu? E por N vezes estendia horários para não resolver conflitos. Olha isso. Entendeu? Então, essa idolatria, ela é muito perigosa. E é uma coisa que eu fui curado e tratado pela família e pela mesa e pela própria Bíblia. A gente costuma falar que a Bíblia, assim como a mesa, ela não inverte papéis, ela estabelece lugares. Uau. Entendeu? E quando eu falo isso, assim, às vezes a gente abre painel de perguntas em algumas ministrações que a gente vai fazer e eu escuto perguntas do tipo, minha mulher não me respeita em casa, meu filho não me respeita em casa, como que eu vou fazer? Então o homem ainda tem uma dificuldade de entender o que é autoridade do que é autoritarismo, Sim. entendeu? Ele não conseguiu virar essa chave Sim. para que ele entenda que submissão tem a ver com a mesma missão. E o que a gente topa muito recorrente é homens que não sabem nem para onde está indo. Sim. Entendeu? E é o mal do século, né? Eu acho que a idolatria está muito ligada ao ego também, né? Sim. Então, pessoas cada vez mais focadas no seu próprio ego, nas suas próprias conquistas, nos seus próprios amores, nas suas próprias vontades. É um dos grandes gigantes que a gente sempre tenta derrubar em todas as ministrações. Mulheres que são completamente egocêntricas. Eu falo por mim, né? Nasce uma dor é curada, um ministério tem que nascer, né? Perfeito. E foi uma grande dor curada minha, porque eu era a mulher autossuficiente, a mulher completa do feminismo hoje, a mulher empoderada, a mulher que não precisava de homem nenhum, a mulher que cuidava de si sozinha. E todo esse mimimi aí que está sendo injetado cada vez mais na cabeça dos nossos filhos, dessas próximas gerações. E, querendo ou não, isso é ego, né? É o puro ego. Então, idolatria para nós é algo que a gente não deixa de falar em nenhuma das ministrações. E eu queria dar um destaque aí para essa fala sobre idolatria. O George diz que tem muitos homens brincando com coisa séria. Oh, Então tem muitos casais brincando com coisa séria. Idolatria é coisa séria. O Senhor não divide a a glória, glória dele dele com ninguém. com ninguém. Então que Mas você uma coisa mais acesse séria isso. ainda que eu costumo falar. A gente vê os casais brincando com coisas sérias. Mas a responsabilidade e o peso cai maior sobre nós homens. Uau, eu creio nisso. Quando Eva foi para o paraíso, Bíblia nos Adão já era relata homem isso. feito. É. Então essa responsabilidade, o homem que não coloca Deus como centro dessa casa, ele vai pagar um preço. Sim. A gente costuma falar que quem não gasta em treinamento, gasta com tratamento. E a gente tem percebido, Jorge, que a grande verdade é que Deus tem levantado muitas mulheres para levantar os lares, né? Então, os lares, né, com fracasso, os lares destruídos, e as mulheres estão fazendo força onde era o papel do Sim. homem. Do né? homem. Um mar que não tem capitão, um barco que não tem capitão, alguém tem que tomar frente. Loucura Para isso. tentar salvar. Glória a Deus que as mulheres estão fazendo isso. As mulheres estão se empoderando mesmo para uma mudança de atitude, né, meu amor? É, porque elas estão colocando o Jesus no centro, né? Porque isso. quando não coloca no centro, Ela destrói, ela né? destrói. A mulher sábia edifica. Edifica A o seu tola lar, destrói né? com as próprias Então, mãos. quando coloca ele no centro, todo relacionamento, toda a sua casa, Amém. o lar é totalmente mudado, Amém. né? Amém. Amém. Uau, hein? Uau, hein?